Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler com vocês os versos de 1 a 14, tá bom? Nós temos conversado sobre quem é Jesus, tá? E hoje eu queria ter uma breve conversa em cima destes versos e também alguns outros que eu vou ler para vocês, nós vamos ler juntos aqui, acerca de quem é Jesus. E ao pensarmos sobre quem é Jesus, nós pensarmos qual é a importância, então, do nascimento de Jesus. Tá? Estamos numa época onde celebramos, nessa época do ano, nós celebramos Natal. E muitas vezes pode passar despercebido simplesmente uma festa, uma comemoração, presentes, férias, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, feriado no meio da semana, 2 seguidos, qualquer coisa assim. Mas nós estamos falando de Natal e o que isso representa para nós, tá bom? Então eu quero ler para vocês os versos de 1 a 14 e depois nós vamos orar mais uma vez. Diz assim o texto, João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de abrirmos estes versos aqui. São 14 versículos muito ricos, muito profundos acerca de quem é o Senhor Jesus e como nós temos que pensar acerca do Senhor e pensar a importância do seu nascimento, então, diante disso. Obrigado, Senhor, por podermos ler estes versículos. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque nós já pudemos pensar um pouquinho sobre o teu nascimento com a encenação das crianças. Obrigado pelas canções que nós cantamos. As canções, elas de fato falaram acerca de quem tu és e como nós devemos adorar a ti. Então eu quero pedir que o Senhor nos ajude a olhar para a tua palavra agora e reconhecer de onde nós tiramos o fundamento de tudo isso que nós dizemos. Nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a afirmar isso no nosso coração. Nos ajuda, Deus, a viver isso. A lembrar disso a cada dia, inclusive nesta época, onde nós celebramos Natal, nascimento do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor nos ajude, apesar de nós. Eu sei que nós falhamos muito, eu sei que eu falho muito, eu sei que os meus irmãos também têm as suas próprias falhas, erros e pecados. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a compreender o texto, a meditar sobre cada versículo que vamos ler e, Senhor, a aplicá-los, a pensar neles, meditar neles e glorificar ao Senhor através de cada um. Eu peço a Deus assim, peço por nós, peço a tua graça. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, qual é a importância do nascimento de Jesus? Eu queria começar com o propósito, então, do livro de João. O livro de João, lá no capítulo 20, no versículo 31, diz que muitas coisas poderiam ter sido escritas, mas as que foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome.
Olha só o que João, ao escrever esse texto, diz. Essas coisas foram escritas para que vocês possam crer. Para que vocês possam acreditar no quê? Que Jesus é o Cristo, é o Messias enviado, é aquele rei, é aquele Senhor divino que veio para reinar. Mas ele não só isso, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Vocês precisam crer nisso. E ao crer, diz ali, e crendo, tenham vida. Então o propósito que foi escrito essas coisas é para que nós possamos ter vida. E como? Sabendo e crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o propósito de João ao escrever. Por isso, irmãos, que quando ele começa a sua carta, no capítulo 1, aqui o seu evangelho, ele não começa com Jesus, filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal, que é filho do outro e filho do outro. Ou ele não começa assim dizendo, Jesus nasceu naquele dia, daquele jeito. Como é que ele começa? Ele começa falando acerca de que Jesus é Deus. Isso é muito claro, isso é muito direto, isso é muito objetivo. Jesus é Deus. Antes de vir, antes de estar aqui na terra, Jesus é Deus. Olha os versículos que nós vamos ver ali, versículos 1 e 2. Acompanha aí. No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, tá bom? No princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Desculpa, li o 3. Ele estava com Deus desde o princípio. Olha que interessante, a primeira coisa que João começa a descrever no seu evangelho é: Jesus sempre existiu. Jesus não foi criado. Em momento algum na história, ele foi criado. Jesus simplesmente, ele era, ele estava, ele sempre existiu. Isso aponta para a eternidade de Jesus. Jesus estava junto com o Pai, desde o início, na criação de todas as coisas. Então ele diz lá no princípio, antes que houvesse qualquer delas, Jesus já estava lá. Isso é muito importante, irmãos. Jesus, ele não foi criado. No momento da história, Deus criou Jesus. Isso não aconteceu. Ele sempre existiu. Ele e o Pai são um, estão juntos desde o início. Isso porque que João pega logo no começo do seu evangelho dizendo isso. Olha, se Jesus tivesse sido criado em algum momento, ele seria criatura e não Deus. E se ele fosse criatura e não Deus, então a vinda dele na terra, o sacrifício dele na terra, não teria valido o preço do pecado. Seria uma criatura como qualquer outra criatura. Talvez uma criatura mais poderosa, talvez. Mas seria somente mais uma criatura. Mas Jesus não foi criado. E João faz questão de deixar isso bem claro. Desde o início do seu evangelho, desde o começo ali, ele escrevendo isso, primeira coisa que ele diz, olha, o verbo ou a palavra, tá bom? A tradução literal seria palavra, mas aí na sua tradução talvez seja verbo, não tem problema. A ideia aqui é, essa palavra expressa sabedoria, expressa poder, expressa relacionamento com o Pai. Jesus é isso. É esse conhecimento do Pai. Ele veio para mostrar também, para revelar o Pai. Então, no início, ele já estava lá. Fala da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto aqui é, Jesus é Deus. E no versículo 3, fala que ele estava desde o início, não foi criado como ele criou. Diz lá no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus não só não foi criado, como Jesus estava presente e
ativamente participando da criação, Jesus criando as coisas que existem. Tá bom? E você precisa lembrar disso lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus criando todas as coisas, tá bom? E ali fala do Espírito de Deus também, caminhando ali, se movendo ali, pairando sobre a face das águas. E no versículo 26 do capítulo 1 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos naquele momento, desde o início, desde a criação, participando ativamente na criação. Irmãos, Jesus, Ele é Deus. Antes de estar aqui na terra, Ele já existia. Tá bom? Isso precisa ficar claro para você. Ao olhar para a criação, é que a gente tem a tendência de pensar, Deus Pai criou todas as coisas, Deus Filho estava ali, veio depois, a gente fica aquela dúvida, e aí, o que Ele fez, o que Ele não fez, Ele estava dormindo essa hora. Deus criou e deixou lá, e Jesus vem agora e fala, mas espera aí, Deus, está tudo errado, os homens estão fazendo tudo errado. Não, nada disso. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo estavam juntos desde o início na criação. Então, ao criar todas essas coisas que existem, Jesus estava ali. Irmãos, na criação da sua vida, Ele viu, na criação do ser humano, Jesus estava presente na criação, em toda ela. Tá bom? Então lembre-se disso, guarde isso. Ele faz parte desse momento da criação, tá bom? Através dele tudo foi feito. Mais um aspecto ali nos versículos 4 e 5. Jesus é Deus antes de vir, e o texto fala sobre Ele sendo a nossa salvação. Versículo 4 e 5 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui a ideia de luz e vida, Jesus veio trazer, e Jesus está, a vida está a libertação da morte. Só nele existe isso, só nele existe o verdadeiro conhecimento de Deus. A luz tem essa ideia, o verdadeiro conhecimento de Deus. Então isso significa o que, irmãos? Que sem Jesus não dá para ter um verdadeiro conhecimento acerca de Deus Pai. E a gente precisa pensar nisso, tá bom? Porque muita gente diz, eu creio em Deus, mas Jesus, não sei. Irmãos, Jesus, aquele que negar isso, aquele que negar Jesus como Deus, como o Salvador, não consegue conhecer a Deus verdadeiramente. O conhecimento que tem de Deus é limitado, tá? É fraco e talvez até errado. Os judeus, eles lutaram muito com isso, porque eles reconhecem a Deus, o mesmo Deus ensinado aqui no nosso Antigo Testamento. Eles reconhecem, eles confiam, eles dizem que creem, mas quando chega em Jesus, eles não reconhecem. Eles estão numa situação de conhecimento dentro de Deus pior do que nós. Porque Jesus veio também revelar o Pai, mostrar o Pai, trazer esse verdadeiro conhecimento que nós não conseguimos ter sem Jesus. Então Ele é Deus, mesmo antes de vir à Terra Ele já existia, e Ele já trazendo a salvação. E é curioso a gente pensar que, olha só, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Está falando de salvação aqui. E o que é importante você saber, se Jesus é o Salvador, é porque o mundo precisa de salvação. Quer dizer que o mundo está perdido. Senão, ele não viria salvar. Ele não precisaria salvar se o mundo não estivesse perdido. Nós precisamos lembrar disso. Estamos falando do Natal. Jesus veio à Terra porque Ele veio salvar. Salvar porque a humanidade estava perdida. Não sei se essa é a sua situação ou foi a sua situação, mas Ele veio por isso. Um outro aspecto ali,
Jesus é Deus, agora Ele na terra. Vamos pensar vamos ler um pouquinho aí no versículo 6 em diante, de 6 a 9. Diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, o Batista, tá? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens viessem a crer. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. A primeira coisa que a gente pode ver ali é Deus preparando um servo dele para testemunhar, para anunciar. Então a vinda de Jesus ela foi pré-anunciada. Já vinha de profecias, mas ali um pouco antes, Deus envia João Batista para anunciar: olha, está vindo, o Salvador está vindo, prestem atenção no que vai acontecer, o Salvador está vindo. Antes de Jesus aparecer, pouco tempo antes, um tempinho antes. Então Jesus ele é pré-anunciado. Eu queria dar uma palavra então também, bem interessante sobre o João Batista. Irmãos, João Batista não veio falar de si mesmo. João Batista não veio fazer fama. João Batista não veio ser reconhecido por ser um servo grandioso de Deus. João Batista veio a ser testemunha. Ele não falava de si mesmo. Ele não falava dos seus valores, do que eu acho que deve ser. Mas ele falava acerca do Cristo. Ele falava acerca de Jesus. Ele apontava para Jesus. Então, nós temos que pensar muito bem nessa questão de testemunha. Ele veio para testificar de Cristo, para que os homens pudessem crer. Nós somos colocados neste mundo como testemunhas. Lá em Atos 1:8 diz que os discípulos ali foram feitos: farei de vocês testemunhas. E nós somos colocados como testemunhas, nós não somos colocados para sermos exaltados ou reconhecidos, nós somos colocados para dizer o que nós sabemos acerca do Cristo, testemunhar acerca dele. Não temos uma mensagem nossa, não temos um valor nosso, nós temos que testemunhar de Cristo para que as pessoas creiam em quem Ele é, saibam quem Ele é. João Batista era essa testemunha, mas nós estamos aqui apontando para Jesus. O texto é muito claro, o Evangelho de João diz assim: ele próprio não era a luz, aquele homem. Era um homem dedicado, disposto, servo mesmo, mas ele não era a luz. O texto é bem claro em afirmar isso, para que não tenha dúvidas, não era ele a luz. Ele veio para testemunhar da luz, ele veio dizer: gente, está chegando ao mundo a verdadeira luz. Está chegando. É isso que ele veio fazer. E João Batista fez isso, apontando para Jesus Cristo, a verdadeira luz, aquele que pode salvar, aquele que veio para salvar. Jesus é Deus, só que na terra houve rejeição. Rejeição de quem Ele é. Não creram, não aceitaram, não quiseram. Isso na época e hoje também isso acontece. Vamos ler os versículos 10 a 13. Diz assim: aquele que é a palavra ou o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Não o receberam. Contudo, esse contudo é muito importante. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por vontade, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus veio à terra, estava aqui, o Cristo anunciado, ele foi pré-anunciado por João Batista e pelos profetas, ele chegou na sua terra, no seu povo, mas a sua terra e o seu povo não o recebeu, o rejeitou.
não reconheceu quem ele era, não recebeu a ele. E aquele contudo, ele é muito importante. Mas alguns o fizeram. Alguns receberam. Alguns reconheceram. Alguns creram. E aqueles que creram, Deus deu a eles a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Eles não eram. Se tornaram a partir daquele momento. A quem? Aos que receberam. Como eles fizeram isso? Creram em seu nome. Então isso é muito importante. Houve rejeição e aceitação por um grupo. Os que receberam são descritos como aqueles que creram no seu nome. E olha só, esses que creram, isso também é tremendo para você pensar acerca da salvação em Cristo. Esses que creram, eles não nasceram por descendência natural, eles não vieram, são filhos, então por isso eles creram. Não, não foi assim. Não foi também pela vontade da carne, ou pela vontade, não foi pela minha vontade ou pela vontade de qualquer outro por mim. Isso não é possível. Mas eles nasceram de Deus e pela vontade de Deus. Então, se você crê em Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, louve a Deus, glorifique a Deus, porque Ele te conduziu nessa direção. Isso não nasceu da sua vontade, nem da sua carne, nem de outras pessoas. Isso veio de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. Irmãos, Jesus não é só Deus. Jesus é Deus, nós vimos ali. Mas Jesus é também homem. Versículo 14. E esse texto de João 14, capítulo 1, versículo 14, ele é muito direto. João, que escreveu aqui, ele é muito direto, ele diz: aquele que é a palavra, ou o verbo, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo, ele é homem e também é Deus. Jesus é Deus e é também homem. Por que isso é importante? Agora nós estamos falando exatamente do ponto, a importância do nascimento de Jesus. Nós vimos que João fala que ele é Deus, e nós vimos alguns dos critérios que João usa ali. Ele é Deus, mas também mostra que João fala que Jesus é homem. Ele se associa à humanidade. Ele vem também como homem, vindo em carne. Mesma carne, o mesmo corpo que nós. E eu quero que você entenda o seguinte, talvez você esqueça isso em alguns momentos, mas nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, nós vimos uma encenação aqui, quando João diz, aquele que é a palavra ou o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Como foi isso? Jesus nasceu como qualquer bebê nasce. A geração dele, como ele foi gerado, é diferente. Mas ele nasceu como qualquer bebê nasce. Assim como seu filho saiu da sua barriga e... Você que é mulher, é claro. Né? Como qualquer mulher, como qualquer bebê nasce, Jesus nasceu. Jesus engatinhou. A Bíblia não diz, mas ele foi um bebê comum. Jesus engatinhou. Jesus andou, ele deu os passinhos dele lá. Jesus disse as primeiras palavras, que deve ter sido glória a Deus, sei lá, alguma coisa do tipo. Ele foi crescendo. Diz o texto que Jesus, aos 12 anos, já conversava com mestres da lei, com muita autoridade. Então Jesus foi um pré-adolescente, também, como alguns que nós temos por aqui. Jesus foi um adolescente e não foi aborrecente, mas ele foi adolescente. Ele foi jovem. Ele trabalhou, e é bom você pensar nisso. Jesus comeu todo dia, que nem você. Ele tomava café, ele almoçava, ele jantava.
ele tinha várias, né? Tomava café da tarde, talvez, não sei. Não sei como é que era a alimentação na Palestina naquela época. Mas ele comeu, ele se alimentou. À noite, sabe o que ele fez? Dormiu. Um homem como você, como eu. Ele veio e ele viveu aqui na Terra aproximadamente 33 anos. Bom, ele tornou-se adulto, começou o seu ministério, começou a pregar, começou a falar do reino de Deus, começou a anunciar o reino de Deus, começou a dizer que o reino de Deus estava chegando, ele começou a dizer para as pessoas: se arrependam, reconheçam, creiam. Ele começou a fazer isso. E depois ele morreu. Morreu de verdade. Não foi uma encenação, ele morreu mesmo. O seu cérebro parou, o seu coração parou, a sua respiração parou. Ele morreu. Por 3 dias. Ele morreu. Só que, graças a Deus, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Voltou a viver. Voltou à vida. Irmãos, a importância do nascimento de Jesus. Jesus veio em carne, como você e como eu. É assim que ele se associa com a humanidade. É assim que ele se associa conosco, homens e mulheres, a humanidade. A Bíblia diz lá em Romanos que pelo pecado de um homem, que representava a humanidade, o pecado entrou no mundo e faz até hoje o estrago que faz. Jesus veio, se associa com o homem, e lá em se associa com o ser humano, e lá em Romano diz que por meio deste homem agora, Jesus, muitos serão salvos. Muitos serão salvos. Ele se associa à humanidade, ele veio para isso. Qual é a importância do nascimento de Jesus? Irmãos, é tremenda para a nossa salvação. Sem esse nascimento de Jesus, sem ele ter vindo em carne, a nossa salvação não existiria. Se Jesus não tivesse vindo, se tudo aquilo ali que ele fez foi só uma aparência, uma encenaçãozinha, ele não morreu mesmo, ele só ficou escondido, ele sumiu um pouquinho, depois ele voltou. Se isso foi assim, se ele não se tornou humano mesmo, como a Bíblia diz que ele se tornou, mas se ele não fizesse isso, ele não fez isso, a morte dele pelos pecados foi só um fingimento. Não valeu nada. Então, eu tenho que dizer para você, se for assim, você continua preso aos seus pecados, você continua condenado, todos nós estamos ainda condenados. Jesus precisava vir em carne, se associar à humanidade como nós, para poder levar o nosso pecado e pagar o preço da condenação que era nossa, por causa desse pecado. João, ele é bem claro em dizer, o verbo veio em carne, tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é homem, Jesus, ele é Deus. Precisa ser homem, precisa ser Deus, porque só Deus poderia pagar o preço desse pecado. Por que ele precisou fazer isso? E eu queria só rapidamente ver com vocês 5 razões por que ele precisaria fazer isso. Fazer o quê? Vir em carne, nascer, tá bom? Primeiro, ele veio em carne, ele precisou fazer isso para revelar Deus a nós. Jesus revela a essência de Deus. Esses 2 textos você pode ler depois, João 1,18 e João 14, de 7 a 11. Mas João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, quer dizer Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então Jesus veio, ele precisou vir para tornar Deus conhecido, para revelar Deus. Se você olhar o texto de João 14, também fala isso. Ele veio revelar o Pai, ele veio mostrar quem é o Pai, como é o Pai.
Segundo motivo, porque ele precisou fazer isso, para dar um exemplo de vida. Jesus, ele viveu aqui na terra um padrão de vida que nós deveríamos seguir. Nós somos chamados hoje cristãos, que significam pequenos cristos. Nós somos seguidores de Cristo, porque nós queremos seguir como Ele, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez. Nós somos perfeitos nisso ainda? Hoje, não. Mas nós precisamos continuar tentando a cada dia. Jesus nos deixou um exemplo de vida, um padrão de vida que nós devemos seguir. E Ele fez isso o tempo que viveu na terra. Você também tem aqueles dois textos ali, 1 João 2,6 e 1 Pedro 2,21. Depois você pode ler. Mas o texto de 1 João diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós somos desafiados, somos chamados a andar como discípulos de Jesus, andar como Jesus andou, com o mesmo padrão de valores que ele andou. É difícil, mas nós somos desafiados a isso. Devemos andar como ele andou. Então ele veio nos dar este exemplo. Terceiro motivo porque ele precisou fazer isto, para destruir as obras do diabo. Diz aquele texto ali, de 1 João 3,8, diz assim: aquele que pratica o pecado, que vive no pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ok? Satanás ele foi derrotado numa arena em que ele estava dominando a terra, este mundo. O Filho de Deus veio a esta terra para derrotá-lo, através da sua morte na cruz, através do seu sangue derramado, destruir as obras de destruição, de condenação, de morte que o diabo ensina, que ele traz, que ele quer produzir, que ele quer te incentivar a viver. Jesus veio para destruir estas obras. O quarto motivo, ele precisou fazer isso para mostrar para nós que ele é um sumo sacerdote misericordioso. Ele foi tentado como nós, mas sem pecado. O que era um sumo sacerdote? Era alguém que fazia mediação, fazia ponte entre Deus e os homens. O sacerdote lá no Antigo Testamento, ele pegava a oferta do povo e sacrificava aquela oferta a Deus em nome do povo. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem é o nosso mediador, nosso intermediário entre Deus e nós. E Ele mostra que Ele é alguém que pode ter misericórdia. O texto de Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, quem? Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Irmãos, Jesus, ele também foi tentado assim como você é tentado. Assim como eu sou tentado todos os dias, ele foi tentado. E a tentação dele foi real, foi verdadeira. Não foi uma encenação, não foi uma historinha, ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele nos ensina, ele nos chama, ele nos desafia a nos aproximarmos dele, porque nós temos esse mediador, que ele foi tentado como nós. Ele entende você quando você é tentado. Só que ele desafia você a não ceder à tentação, a não pecar, como ele não fez. Ele não pecou. Então ele fez isso para mostrar para nós que nós temos um sumo sacerdote, alguém que intermedia, mas tem misericórdia de nós. Ele é misericordioso, ele entende o que nós passamos na tentação. Por que ele precisou fazer isso? Um último e o mais forte, talvez conhecido, motivo por que ele precisou fazer isso. Ele precisou fazer isso para prover um sacrifício efetivo pelo pecado. Sem encarnação, sem Jesus vir à terra como homem, sem nascer, como eu falei, não teríamos um Salvador.
nós não teríamos. O pecado requer morte como pagamento de dívida. Então o Salvador tem que ser humano para que possa morrer, mas a morte de um homem qualquer não pagaria o preço suficiente pelo pecado eternamente. Por isso o Salvador tem que ser também Deus. Somente Jesus poderia pagar esse preço. E ele precisava morrer, então ele veio para isso também. Prover um sacrifício efetivo pelo pecado. Eu não pus esse texto lá porque ele não cabia lá. Então você pode abrir aí em Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Eu quero ler com você, para ver se você... O que eu vou ler aqui é o texto que está explicando ali mais ou menos, tá bom? Hebreus 10, de 1 a 10. Hebreus 10, de 1 a 10, diz o seguinte. Acharam aí? Diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 8. Primeiro ele diz: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Pelo cumprimento dessa vontade, a entrega de Jesus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ele veio prover um sacrifício que era efetivo, que funciona, que realmente cobre os pecados de uma vez por todas. Tá? Então ele veio para fazer isso. Para terminar, irmãos, nós falamos de Natal, nós estamos falando de Natal. Natal é o quê? O nascimento. O milagre da vinda do Deus Filho como homem à terra, em carne. E essa vinda resultou na possibilidade de salvação. E sabe o que é mais tremendo ainda? Da sua salvação, da minha salvação. Nós temos que cantar como os anjos cantaram quando souberam que Jesus estava nascendo. Glória a Deus nas maiores alturas. Eu convido você a celebrar isso. Eu convido você a exaltar o nome do Senhor, porque Ele veio, Ele nasceu, Ele veio em carne, por mim e por você, e se entregou por mim e por você. É isso que nós celebramos Natal, é isso que nós celebramos nascimento, a encarnação de Cristo. Ele veio em carne. Eu quero orar mais uma vez. Depois de orar, nós vamos cantar novamente aquela canção, Eu Te Exalto. Senhor, nós te agradecemos por tão grande privilégio que temos. Privilégio de ler estes versos e não ficar só divagando sobre eles, mas reconhecer que o Senhor teve a intenção de deixar muito claro para nós que o Senhor Jesus é Deus. E o Senhor Jesus veio em carne, nasceu aqui. E nasceu para se identificar conosco, na nossa humanidade, e poder se dar por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Nós não merecíamos isso.
nós continuávamos sendo inimigos teus, caminhando para longe do Senhor, segundo diz a tua palavra. Mas o Senhor veio e se deu em nosso lugar, por nós, por amor a nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque nesta época de Natal nós celebramos isso, a tua vinda. Nós celebramos, Senhor, que o Senhor se tornou carne como nós, mas mostrou para nós como viver nesta carne, nesta terra. Senhor, isto foi escrito, o Senhor deixou bem claro ali, que foi escrito para que nós pudéssemos crer que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós crermos e ao crermos, podemos ter vida em teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos a ti pelo teu cuidado sobre nós. Nós agradecemos a ti pelo privilégio de reler ou ouvir outra vez esta mensagem acerca de Jesus. Que nós possamos lembrar disso todos os dias, dessa mensagem de Jesus, de quem é o Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor nos ajude. Eu te peço que o Senhor nos dê graça para lembrar disso todos os dias e louvar ao teu santo nome, e exaltar, e te exaltar, ó Cristo, com todo o nosso ser. Eu peço que o Senhor nos ajude. Eu oro assim, clamando por nós, em nome de Jesus. Amém.